Fala pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. E hoje aqui eu tenho o prazer de trazer para vocês mais uma, não vou nem falar uma prata da casa, mas um ouro da casa, né? O professor Márcio Fontão, aí tá com a gente aí já há um bom tempo. E hoje trazemos o Márcio aí para falar um pouco de uma coisa que a pandemia, teoricamente, nos afastou, né? E com a retomada pós-pandemia, nós trouxemos isso à tona novamente, que foi uma visita técnica atrelada à Casa Cor em São Paulo, né? Que eram viagens técnicas que o curso de arquitetura tinha, né? E por conta da pandemia ficou essa paralisação, hein? Vai, não vai. E graças a Deus, no ano de 2022, nós retomamos com essas viagens e visitas técnicas. E nessa de ir até a Casa Cor, né, que todos aí da área sabem qual que é a importância da Casa Cor hoje no cenário nacional em termos de arquitetura, o professor Márcio sempre nos recebia e recebe em São Paulo por estar lá e cá, aqui dando aula na instituição e concluindo seu doutorado na USP em São Paulo, fica nessa ponte aérea, vamos dizer assim, Araçatuba, São Paulo. Então nos recebe muito bem em São Paulo, sempre no sábado de manhã, onde fazemos um tour pelo Centro Histórico Cultural de São Paulo, a parte central mesmo de São Paulo. Então trouxe o Márcio hoje aqui para nos agraciar um pouco mais com todo o seu conhecimento arquitetônico e nos falar um pouco desse tour. Márcio, seja muito bem-vindo, cara. Um prazer ter você aqui com a gente. A palavra é sua, meu amigo. Obrigado, Juliano. Obrigado, Salesiano. Tá aqui é um prazer, Salesiano, que tô já há um bom tempinho. Já faz um tempinho. Nós estamos ficando velho de casa já, né, Márcio? Estamos ficando escolado, né? Já, enfim, é um prazer estar contribuindo aqui com o Pode Construir. Achei a iniciativa excelente. Obrigado. Acho que isso é ótimo. É uma iniciativa nossa, né, Márcio? Estamos juntos sempre, graças a Deus. Acho que isso é muito bom. Enfim, vamos bater esse papo, falar um pouco sobre essa... A ideia que a gente estava imaginando é falar um pouco sobre esses locais que a gente pode visitar em São Paulo com um roteiro arquitetônico, né? Reforçando que é uma visita que a gente faz já há muitos anos, né? Que a gente teve que interromper pela pandemia, obviamente, mas que a gente retornou ano passado e foi passamos um frio danado, mas... tava muito frio, gente, vocês não têm ideia do frio que nós passamos. Olha, uma loucura. E também uma preocupação pelo centro da cidade, né? Vamos cuidar da molecada, uma loucura, mas foi muito legal, né? Não, o pessoal foi valente, porque, enfim, tava um frio, mas estava todo mundo lá, 7 horas, chegamos lá e a visita foi linda. Acho que é legal também a gente reforçar que, além desses pontos, existem talvez outros pontos que os alunos podem visitar, que também não estão no roteiro por uma questão de tempo, obviamente. Claro. A gente tem que selecionar alguns prédios para fazer essa visita e outros ficam de lado, mas eu acho que a gente pode listar aqui também alguns que, eventualmente, quando o pessoal for fazer uma visita com a família, for sozinho, enfim, pode também estar indo e Só te interrompendo um pouquinho antes de você começar, falando desses pontos turísticos, cara, teve um que, ao final, nós chegamos, né? Nós começamos a visita por falta de 7 e alguma coisa, tomamos um café da manhã no Mercadão, depois iniciamos pelo centro ali de São Paulo. Aí, por volta de meio-dia e alguma coisa, nós paramos na Avenida Paulista, ali na frente da Casa das Rosas, daquele... Japa House. O Japa House. Cara, fazia tempo que eu não ia a São Paulo, né? A hora que eu vi o Japa House, eu falei, cara, que lugar legal, né? Um lugar bem acolhedor, né? Bem clean, mas acolhedor ao mesmo tempo, né? Mas eu não vou nem me estender no Japa House, porque senão eu vou atrapalhar você no... Não, imagina. Mas... eu acho que é um lugar que vale a pena. A Paulista também, né, cara? Tem muita coisa legal ali. Casa das Rosas, Itaú Cultural, aquele hospital ali que tem aquela capela logo depois do Japa House, na mesma calçada. Santa Catarina. Enfim, né? Aí o prédio da Fiesp, você vai andando ali, né? O MASP. Putz, bom, não vou nem... Ali é muitos bons exemplos arquitetônicos estão ali. Total. E de vários períodos, né? Você vê que Casa das Rosas é de um momento, o Japan House é super contemporâneo, a Fiesp é outro momento. Enfim, acho que isso é mais interessante, você poder ver essas diferenças históricas entre eles, né? E eu falo, né?
Gente, desculpa, é que eu começo a falar não paro, né? Mas só para não seguir a linha de raciocínio, para deixar o Márcio falar do roteiro dele. Mas assim, ali, se você parar e analisar, nós temos ainda 2 pontos interessantes, talvez 3, que vão estourar ali na Paulista ainda, né? Que é a Casa Matarazzo, Sim. Né? Hotel 6 estrelas. Tá quase pronto, quase né? pronta, né? Tem na esquina com o MASP, aquele prédio que está sendo restaurado pelo MASP, que também era da família Matarazzo, né? Já, que uma época talvez o Bradesco queria ficar, mas acabou não dando certo, tá? E acredito que até final de 2023, me corrija se eu estiver errado, tá? A informação que o Hard Rock São Paulo vai estar pronto também. Eu ouvi alguma coisa por isso, mas não tenho certeza, não sei exatamente onde mas já ventilou que é um isso. prédio, teoricamente, pelo que eu fiquei sabendo, depois a gente pode até falar em um outro momento e ir atrás para trazer para vocês, que é um prédio também, que era, se não me falha a memória, não lembro se comercial, que o Hard Rock ia assumir, ia fazer uma reestruturação interna para virar hotel, enfim, né? Bom, São Paulo... Mas, Márcio, eu vou deixar você falar, que senão a gente não para. Cara, conta para nós esse roteiro, que já tem um bom tempo que começou. Você faz com uma maestria as informações. Cara, conta para nós, para que os nossos alunos aí, que provavelmente devemos fazer ele novamente pela programação, talvez na primeira semana de agosto. Por quê? Por conta de ser a retomada do segundo semestre, primeira semana. Então, voltamos, primeira semana do primeiro semestre 2023B. Iniciamos a semana e já vamos para a Casa Cor no final de semana de 6, 7 e 8 de agosto. Que provavelmente saímos daqui na sexta-noite, encontramos o Márcio no sábado de manhã, ficamos praticamente o dia todo com o Márcio. Final do dia, Casa Cor, né? Que é esse roteiro que você vai falar. Então... Boa. Fica à vontade. Eu acho que o objetivo, é legal a gente, né, deixar claro que o objetivo do nosso roteiro, quando a gente faz pensa no roteiro para o pessoal conhecer lá em São Paulo, primeiro, por que São Paulo? Óbvio que é a nossa, digamos, a capital do estado, é uma das cidades mais importantes que a gente tem, e evidentemente você tem uma quantidade de prédios ali, de exemplares arquitetônicos que são significativos. Então, com certeza. A gente aproveita por estar próximo de São Paulo, assim, relativamente próximo, considerando o Brasil, né? Sim. E escolhe São Paulo por isso, né? E aí também a gente escolhe alguns prédios que possam retratar com alguma, digamos, com uma amostragem assim, daquilo que a gente tem de exemplo arquitetônico também, de bons exemplos arquitetônicos na cidade, né? Eu acho que a gente pode fazer um destaque aqui. No roteiro, a gente faz sempre uma arquitetura... Começa pelo Mercadão, né? Que o pessoal toma um café lá. Eu acho que é importantíssimo passar pelo Mercadão. É um exemplar ali de arquitetura eclética que marca o momento de São Paulo, que acho que é o momento de crescimento da cidade de São Paulo, né? Do início do século XX, que eu acho que é fundamental entender. E também tem, assim, não só pelo próprio prédio, mas pelo restauro que ele... passou, né, mais recentemente, e esse restauro deu condições para o Mercadão se tornar um polo, né, turístico da cidade, ali um ponto importante de visitação da cidade. Olha que interessante essa colocação do Márcio. O Márcio vai voltar numa próxima oportunidade para falar de restauro. Você já se prepara, hein, Márcio? Já está convidado para voltar para a gente falar de restauro, que isso aí é um tema dentro da arquitetura que eu particularmente acho fascinante. Incrível. E acho uma linha dentro da arquitetura que nem todos têm vontade de seguir. Eu acho... Vamos trazer, Márcio. Vamos falar de restauro numa próxima. Sem dúvida. É muito importante a gente falar sobre restauro, né? Porque eu acho que hoje é um tema que está muito em alta. Sim. É um tema que a gente está vendo toda hora acontecer. Porque, assim, tem muitos bons prédios por aí que precisam ser reutilizados, precisam ser reocupados, né? Não dá para sair demolindo. Então, assim, eu acho que é um tema que dá jogo, sim. Mas, enfim, então é basicamente isso. A gente começa por lá, né? Começa por esse edifício histórico.
E assim, talvez seja o único, eu não me lembro agora de cabeça, mas talvez seja o único, o prédio assim, mais antigo que a gente faz essa visitação, né? Os outros são prédios que marcam outro momento da arquitetura, que são prédios modernos, né? Que já é de um outro período, né? Então a gente tem ali na visita prédios mais dos anos 50, 60, 70, por exemplo, o próprio MASP na Avenida Paulista, que a gente faz antes de ir, né, para Casa Cor, que esse ano foi no Conjunto Nacional, que é ali na Paulista também. Bem localizado ficou, Super bem localizado. Lá onde era o Jockey era interessante também, mas ali eu acho que fica mais central para acesso, para o Jockey talvez, na minha opinião, tá? O Jockey talvez por conta da dimensão dele, né? É grande, recebe muitas pessoas, você acaba tendo uma magnitude diferente. Agora, a localização central ali do Conjunto Nacional, eu acho que ficou assim, talvez... sabe aquela coisa de você talvez morar numa casinha de meio terreno e morar numa chácara, né? Tem essa diferença. Porém, entretanto, todavia, morar às vezes numa casinha de meio terreno se torna mais acolhedor. Sim. Então eu senti isso. A escala, né? Você muda a escala Muda. Eu achei bem bacana. E aí, assim, tem a oportunidade, estando ali, numa visita como essa, se o Casa Cor está localizada ali, numa visita como essa, os alunos podem também visitar outros locais, né? Como o MASP, que a gente foi um pouco antes, que é um ícone da arquitetura paulista, né? Um ícone da arquitetura que a gente chama de arquitetura brutalista, né? Que é super importante na história da arquitetura brasileira. Projeto da arquiteta Lina Bobardi, enfim, eu acho que esse é um bom exemplo de arquitetura brutalista que a gente visita. Tem todo um apelo estrutural que faz a gente pensar sobre a convergência entre a arquitetura e a engenharia civil, como são duas áreas que são complementares, né? Aquele vão só é possível porque você tem um engenheiro civil ali calculando aquele vão livre, aquele apoio com aquele pórtico, né? Ou seja, você tem duas áreas trabalhando, um exemplo de duas áreas que trabalham em harmonia, digamos assim, e resulta naquela obra-prima que é aquele museu. Né? E você bem lembrou agora, tem a ampliação que eles estão fazendo, que é a nova torre, né? Do anexo ao lado, em que inclusive vai ter uma passagem subterrânea entre o MASP, passando por baixo da rua, para acessar direto o novo edifício. O novo edifício. O novo edifício, que é do outro lado da rua. Acho que isso é interessantíssimo também, porque conjuga as duas peças, não só pelo térreo, não só pela cidade. E olha essa colocação do Márcio. Esse túnel subterrâneo, ele tem que ser uma situação muito bem calculada, porque toda essa estrutura que nós estamos falando passa pela Avenida 9 de Julho. Exato. Passa por cima ali de uma parte da 9 de Julho que vem desde o centro da cidade, ali embaixo naquela rotatória, ali que vai para o Bexiga, né? E vai até a... Santo Amaro lá. Exatamente, vai até lá não sei exatamente. Pinheiros, aquele outro lado oposto de Pinheiros, né? Que vai ali para Marginal. Para a Zona Sul. Né? Exatamente. Então tem toda essa jogada, né? Eu acho que eu tô falando desse túnel porque foi o que eu vi nos desenhos, assim. Eu não sei se isso vai se concretizar, né? Eu vi os croquis que tinha essa relação. Legal. Não sei se isso vai se concretizar. Isso, claro, você sabe, tem que passar por uma série de estudo técnico, enfim, eu não sei aqui em que pé tá isso. Mas eu acho que é um bom exemplo para a gente ver. Acho que, de modo geral, Juliano, essa arquitetura, que é a arquitetura brutalista, que é a do MASP, que é essa arquitetura do concreto armado, essa arquitetura estrutural, não do concreto armado, mas, digamos, desse material de verdade, aparente, né? A arquitetura paulista é muito boa em fazer isso. A gente tem exemplos, em São Paulo mesmo, a gente tem exemplos magníficos desse movimento, né? Dessa escola. Tem um que a gente não visita, que fica muito fora de mão para levar os alunos até lá, enfim, não é o caso, e a gente vai no final de semana, que é o próprio prédio da FAUSP, da Faculdade de Arquitetura da USP. Que é lá... Que é na cidade universitária. Lá no Butantã, lá do outro lado. Que acho que é uma dica para quem vai fazer uma visita sozinho. Dica do professor Márcio. Já pode, de repente, durante a semana, vai lá dar um pulo, porque eu acho que vale a pena. A USP, esse lado que o professor Márcio está falando, né? Da USP ali no Butantã, o campus, ele é... Poxa, é fantástico. É uma coisa gigantesca, né, cara?
Tem até a parte da cidade universitária, onde tinha os alojamentos. Sim, sim. Enfim, é uma coisa... São Paulo, né, infelizmente, talvez a faculdade pública tenha sido um pouco esquecida em termos de investimentos, mas, poxa, alguns campos da Unesp também são fantásticos. Você que fez mestrado em Bauru, né? Uma outra parte do seu mestrado ali em Bauru, agora com o doutorado na USP, o meu doutorado também é na Unesp, eu estou alocado em Ilha Solteira e Dracena, então a gente vê assim, cara, tá um pouco... São prédios legais, prédios fantásticos, com uma determinada arquitetura de uma determinada época, com um pouquinho esquecidos, né, por conta de falta de investimento, mas ainda são coisas de magnitude, né? É interessante há uma diferença, né? Enquanto a Unesp você tem esses campi espalhados, né, pelo estado, a USP está claro, tem USP Bauru, USP Ribeirão, mas a cidade universitária está concentrado ali mais, né? Ali. E assim, tem mais investimento ali também do que assim, há uma diferença de investimento com relação à Unicamp e à Unesp, o que possibilita um pouco mais de cuidado ali e tal. Sim. Mas a última vez que eu estou sempre lá na FAO, o prédio, assim, me parece que está bem cuidado. Teve um último restauro que eles fizeram agora, da cobertura, que era uma cobertura que estava sofrendo com infiltração e tal, mas conseguiram recuperar. E assim, é um prédio tombado, então tem que ter todo um cuidado. Aí quando o Márcio fala de tombado ou tombamento, né, do patrimônio histórico, cultural, principalmente no estado de São Paulo, aí quem cuida é o Condefat, né? Eu não sei exatamente qual é o nível de tombamento, se é estadual ou se é nacional. Entendi. Se for estadual, é o Condefat. E acho que pelo IFAM não tá, assim, então... Eu acredito que por ser ali e estar ali, talvez não chegue ao entendimento e à visão do IFAM, mas fique mais... Mas certamente acho que pelo Condefat com certeza. O que já é ótimo, assim, um prédio como aquele ter as suas... mais uma coisa que já surgiu pra gente aqui, ó, a parte do tombamento histórico dos monumentos arquitetônicos do estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Olha muita coisa. Olha o que um bate-papo acaba virando, hein, Márcio? Quem diria, né, cara? Então, assim, é uma magnitude muito grande, cara. Tem muita coisa para... Inclusive no interior, né? A gente tem um patrimônio histórico no interior, que, bom, eu não vou desviar do assunto, mas acho importante... Fica à vontade, Márcio. Acho que no interior a gente também tem um patrimônio histórico que é relevante, o ferroviário, por exemplo, que é relevante, que a gente precisa tá discutindo isso, né? Enfim, acho que esse é assunto para bastante tempo. Assim, com certeza. Vai longe, assim. Eu acho que... Só para fechar, né, o tema ali que a gente começou a falar da FAO, quem for visitar, acho que vale a pena perceber algumas questões assim, naquele prédio, que acho que ele é único, né? Eu lembro de um caso quando uns colegas italianos vieram para o Brasil para fazer uma visita, e a gente foi até lá, né? E aí, enfim, a gente que está acostumado com um edifício de muita qualidade, né? A gente sabe que, enfim, a arquitetura brutalista italiana, enfim, tem a sua qualidade. E quando eles entraram assim na FAO, ficaram maravilhados, assim, né? Impressionados com como um edifício escolar poderia ter aquela configuração, né? Porque é interessante, porque você está na cidade universitária, caminhando, né, numa calçada qualquer, de repente você entra no prédio e é um prédio que não tem portão, não tem uma porta, não tem nada. É um prédio que você vai entrando por uma praça, assim, a hora que você vê, você está dentro já do prédio. Então, esse limite do dentro e do fora, ele é uma coisa acolhedora diferente, né, cara? É diferente, porque não tem uma marcação, né, uma soleira que fala daqui para cá é dentro, daqui para cá é fora. E acho que essas questões, elas são legais porque elas colocam em discussão esses temas que são quase como que já estabelecidos, mas não, né? Você entender essa relação do espaço que é privado, espaço que é público, acho que é uma das coisas que a FAO ajuda a entender, né? Além disso, acho que também, né, depois, se o pessoal que estiver ouvindo, é interessante que o pessoal dê um Google para ir também vendo o prédio, né? Para poder visualizar isso que eu estou falando. Cara, colocando aí, puta, é interessante, né? A gente começa a falar, a gente começa a seguir uma linha. Mas olha, esse dia eu estava conversando com a Ariadne, professora Ariadne, aqui num podcast também,
E a gente estava lembrando, olha que engraçado, Márcio, você falou, poxa, a gente está falando um determinado assunto, né, cara? A gente pega o celular, dá um Google, já vê. Sim. Cara, antes a gente não tinha isso. Não. Era biblioteca. Então, olha que interessante, a que nível nós chegamos. De hoje, por exemplo, você está nos ouvindo aqui no podcast, aí o professor Márcio falando de um determinado ponto turístico ou patrimônio arquitetônico, pô, você pega um Google, se às vezes, né, a gente não é obrigado a conhecer tudo, saber de tudo, né? Mas você pega o Google ali, o celular, dá um Google, prédio da FAU da USP em São Paulo, você vê aquilo. Então, assim, a informação é muito rápida. Eu acho que isso aqui nos possibilita e nos traz hoje para... Estou falando em termos de portfólio, tá, Márcio? Uma gama muito maior de conhecimento, de informação, cara. Não, você sabe que até em aula. Isso é fundamental. Assim, eu, pelo menos, assim, a minha posição enquanto professor em sala de aula é que o celular é um aliado. Ele pode entrar como um aliado. Assim. Várias vezes eu estou em sala de aula, os alunos, eu falo uma informação. Ontem mesmo estava na aula, a gente estava conversando, e aí eu queria saber um nome que tinha me fugido na hora da aula. Na hora, eles foram procurar ali, deram o nome, aquilo já foi um gatilho para continuar a aula. Enfim, acho que isso... ajuda, né? Essa informação tá rápida ali, eu acho que isso ajuda muito. Eu acho que em breve aí o acesso à internet vai ser melhor. Eu não vou deixar algumas incógnitas aí para frente para vocês. Olha só. Mas eu acho que vai mudar algumas coisas. Mas ótimo. Vamos lá. Que ótimo. Bom, enfim, que mais? Onde a gente Paramos acabou desviando? No MASP, né? Aí você falando. Exato. Continuando na visita. Entramos para falar um pouco sobre essa arquitetura, né, do MASP, essa arquitetura brutalista. É importante dar o crédito, né? O prédio da FAUSP é do Artigas, arquiteto importante da Escola Paulista, né? Vila Nova Artigas. Acho que isso ele tem, enfim, exemplos, bons exemplos no estado inteiro de arquitetura, né? Residencial, institucional, enfim, acho que é um nome a ser consultado. Mas também outro edifício que a gente faz na nossa visita, que eu acho que é legal, que é um contraponto com esse, é aquele do Centro Cultural São Paulo. Legal. Lá na Vergueiro, que a gente passou, que a gente desceu de metrô, foi até lá, subiu. Que eu acho que é uma outra linguagem arquitetônica, né? Porque enquanto o MASP, a FAU são prédios do concreto armado, existe um certo peso da estrutura, assim... uma certa linguagem, o Centro Cultural São Paulo, ele é todo metálico, com uma transparência. Uma outra pegada, né? Uma outra pegada, assim. Eu acho que isso é legal mostrar para os alunos essas duas... É um choque, né, Márcio? É um choque de informações, porque ao mesmo tempo que você está trabalhando concreto, você está trabalhando também o aço, que tem características, ambos com características construtivas diferentes, né? Sim. Até atendimento de vãos, enfim, né? Exatamente. E ali você fala muito bem do Centro Cultural ali, porque a localização dele, a estrutura dele, a imensidão dele naquele ponto de São Paulo. Terreno ali, né? Cara, aí nós temos aquela associação com aquela cobertura. Sim. Aquele telhado... No telhado verde? No telhado verde. Sim, então, cara, terraço, né? É um choque, né? É lindo. Que a gente até fala tanto de arquitetura como parte construtiva, né? Essa associação de aço, mas a gente também entra numa parte de sustentabilidade. Então, aquele prédio, para mim, também, ele é a magnitude dele, né? Até por ele não estar... construído verticalmente, sim, horizontalmente, né? Perfeito, boa ele tem uma magnitude icônica naquele ponto, cara, de uma região centralizada de São Paulo, né, cara? Você tá ligando ali Paulista com Vila Mariana, o acesso, né? Então é legal. Eu acho que ali é um contraponto, e assim, da mesma maneira que você bem notou, né? Da mesma maneira que ele tem essa magnitude toda, você tem também uma certa, como é que a gente pode dizer? Uma sensibilidade de entender que o terreno é um terreno que tem um desnível super alto, né? Um desnível com relação a Vergueiro, a 23 é bastante grande. E os arquitetos conseguem colocar o prédio ali de maneira que quando você entra pela Vergueiro, você não tem noção da dimensão que ele é lá dentro. E nem do desnível, como você bem colocar. Você Bem colocado por você, esse desnível que é
sei lá, 10, 12, 15 metros às vezes, até mais. Acho que até mais, assim, é um grande desnível que ele fica imperceptível quando você tá na rua, na Vergueiro. Assim, agora que você entra, tem aquele vão, e assim, e é tudo, com exceção de alguns pilares, evidentemente de lajes e tal, tudo metálico, estruturas metálicas, vãos metálicos, coberturas metálicas. Aquelas passarelas, né? Passarelas, cara, as rampas metálicas. Aquilo. Eu acho que também é uma demonstração da elegância da arquitetura brasileira, mas ao mesmo tempo com a sofisticação da engenharia, do cálculo estrutural, porque aquilo ali. Não tenha dúvida. Eu ia até fazer essa colocação. Para aqueles que gostam de estrutura metálica, cara. É incrível. É um prédio fantástico para se visitar em São Paulo. E ele é feito no momento, se eu não me engano, era dos anos 80, e você bem colocou, né? Ele é feito nos anos 80, que é quando a gente estava começando a ter uma discussão, assim, sobre sustentabilidade, a gente estava começando a despontar. Ainda não existia um corpo muito sólido sobre essa discussão, sobretudo no Brasil. Olha que legal, ó. Que massa. Muito bom. Olha aqui. Essa foto aí é incrível, né? Essa foto aqui, assim, essa mesma, essa foto fala muito bem dessa característica que tanto eu quanto o Márcio estávamos colocando, dessas passarelas. Isso é muito legal. Quando você olha assim, ele é olha um pouco... isso aqui, Márcio, que bacana, cara. Olha isso daqui. Esse vão com essa iluminação que vem de cima. E a gente tem que lembrar que isso aqui está foi bem colocado esse né? negócio daí Gente, essa colocação do margem de iluminação é um prédio que você efetivamente percebe, caraca, nós estamos aqui numa determinada hora do dia e ele está... Claro, essa concepção também da iluminação é muito bacana, né? Foi muito bem trabalhado ali. Muito bem trabalhado. Acho que assim, eles aproveitam que esse prédio está semi-enterrado e você não pode colocar janela, né? Você não tem como colocar janela num prédio semi-enterrado porque no outro lado você tem um aterro. Né? E aí você tem um corte. Né? E aí você tem que fazer uma iluminação muitas vezes por cima, uma iluminação zenital. Ou no miolo, quando eles criam aquele miolo que tem um jardim, né, denso ali no miolo, faz as aberturas para esse miolo do prédio. Enfim, é uma solução. Os arquitetos, o Eurico Prado Lopes e o Luiz Teles, né, são arquitetos que não estão dentro assim, não estão assim, tão alinhados com a arquitetura da Lina e do Artigas, mas e elaboraram projetos. São nomes importantes, né? São nomes importantes. Até eu coloquei aqui um tópico aqui que vai surgindo, né? Eu vou trazer o Márcio de novo aqui só para a gente falar de grandes arquitetos, mas aí eu vou chamar os outros professores para nos ajudar, porque, cara, a gente começa a falar, né? Nós estamos aqui há 20 e tantos minutos já falando, e a gente vai, cara, uma naturalidade, é um tema tão gostoso, né? E depois que a gente começa... Não, e se deixar, eu desembucho também. Eu também não, Márcio, eu sou da mesma forma. Eu tô aqui de vez em quando gravando, né? E a gente tá fazendo o podcast e aí os meninos falam, pô, Pisserato, já tá dando tempo, não sei o que. Eu falo, cara, mas é muito gostoso estar aqui, né? É uma coisa que eu brinco com os meninos, né? Que estão aí nos bastidores, nos dando um apoio fantástico, né? A equipe do professor Michael, Wendel, Júnior, Anderson, né? Que nos recebem aqui de forma maestral. E quem tiver oportunidade, gente, vir até o Unisalesiano, Araçatuba, uma hora conhecer a estrutura, tanto dos cursos de engenharia, arquitetura, as áreas da saúde, a parte aqui que eu apresentei para o Márcio também, agora há pouco, e ele não tinha ainda tido a oportunidade de ver aqui, a parte de gravação, de podcast, EAD, a parte da publicidade e propaganda. Gente, o Unisalesiano está tão gostoso, está tão acolhedor, está com uma infra fantástica. Então, assim, quem tiver a oportunidade, acesse o nosso site, unisalesiano.com.br. Araçatuba, temos o Camping Lins, está fantástico as instalações, uma estrutura, uma repaginação do prédio, piso... Cara, então eu sou suspeito de falar, venha conhecer a gente que vocês vão se maravilhar com o que vocês estão vendo, né? E aí, mais uma vez, já me estendi. Mas vamos voltar para esses prédios, senão a gente não cabe isso aqui, meu amigo. Boa. Enfim, eu acho que tem esse exemplo que acho que não dá para deixar passar, né, do Centro Cultural Vergueiro. Eu acho que tem um que a gente não foi da última vez, mas a gente sempre foi com eles, e acho que a gente pode também voltar. A gente não foi por uma questão de logística, chuva, frio, horário, enfim. Também é sempre bom mudar. Sempre bom cada ano a gente fazer uma visita. Legal, porque senão fica uma mesmice, senão né, fica sempre a mesma coisa. Mas em um outro ano a gente chegou aí com eles, que é o Sesc 24 de Maio. Esse eu não conheço.
menos. É no centro de São Paulo, é muito próximo do Teatro Municipal ali. É aquele que passa por baixo, Márcio, que a gente sai ali por baixo do metrô? Não. Eu não lembro. Acho que não. Ele fica muito próximo ali à Galeria do Rock, ao Teatro então Municipal, não bem fui, no miolo ali mesmo. E Márcio, falando em Galeria do Rock, é um lugar legal, hein, é cara? um lugar interessante. A Galeria do Rock, para quem não conhece, cara, é um lugar interessantíssimo em São Paulo. Um dos primeiros choque desse cultural, né? Uma diferença de cultura fantástica. Eu gosto. Que foi se transformando um pouco que naturalmente em Galeria do Rock, Sim. mas que foi pensado como uma galeria de lojas. Isso, né? isso. É que naturalmente, foi como você falou, acabou se tornando essa situação da Galeria do Rock, eu acho que por conta da centralização do prédio, né? E ali tinha aquele movimento ao entorno do próprio 13 de maio. Sim. Né? Aquela parte mais baixa do Bexiga, né? Que nós temos Café Piu Piu, tem uma outra situação, né? Que acabou se estendendo ali para esse movimento do rock nacional brasileiro, né? Então, é um prédio muito... Assim, o que eu gosto na Galeria do Rock é a possibilidade de você também cruzar um quarteirão inteiro por dentro de um edifício, assim, passando, fantástico. Subindo, vai ver uma loja, come alguma coisa, e tem um sanduíche lá muito bom. Olha, ó a dica do Márcio, no primeiro andar tem um lugar que vende um hambúrguer, mas tem fila, então tem que chegar tem que chegar com antecedência. Mas, enfim, é um prédio que você bem lembrou, vale a pena também fazer uma visita lá. Um lugar, assim, o centro de São Paulo, na minha concepção, tá? Eu morei 14 anos em São Paulo, tive algumas oportunidades de visitar algumas coisas, então, assim, o centro de São Paulo é muito interessante. Muito. Né? Para quem não sabe, tá? Os primeiros cinemas em São Paulo foram no centro da cidade. Sim. Com o passar dos anos, os cinemas do centro de São Paulo acabaram tendo outras características, Sim. né? Mas, cara, foi ali que começou. E salas grandes, né? Salas grandes, exatamente. Bem colocado, salas grandes. Aí você puxa ali, nessa região central que eu tô falando, Bar Brahma, outro lugar icônico, né? Sem dúvida. Avenida... Na São João com a Ipiranga. Na São João com a Ipiranga, né? Então, assim, aquele centro, King Hotel, a gente começa a pincelar o centro de São Paulo, cara, aquele lugar que a gente sobe ali, a gente sobe o largo, aquela rampa da 25 de março. O Lago da Lago da Memória? Não, é o... Geral lá? A ladeira... Ladeira de Porto Geral. Ladeira de Porto Geral. Isso. A gente sobe a ladeira de Porto Geral e a gente chega naquela pracinha, como se fosse... Sim. Que tem aquele... não sei se é São Bento. Sim, tem o São Bento logo ali à direita. Isso. Cara, é outro prédio icônico. O mosteiro. Né? Você tem ali, né? E tem tanto o mosteiro quanto o bar que tem, né? O Chopp Brahma também, que... O boteco ali da esquina... Não, pra mim já... Eu tô confundindo, então. Atravessando é o mosteiro, antes ali, né? Tem um botequinho de esquina também e tal. Não, acho que eu que você, andando mais um pouco, você tá no Banespa. Ali subindo à esquerda, exato. Você tá no Banespa. Também um outro edifício importante. Outro edifício fantástico. Aí, se você andar mais um pouco, você já tá no Bar dos Arcos. Sim, lá pro municipal ali, né? Então, assim, essa região, Márcio, de São Paulo, cara... É muito rica de variedade arquitetônica. Cara. Até para uma leitura um pouco mais... das diferenças, né? Como você falou da Galeria do Rock. Você tem um municipal que tem uma cultura mais erudita, tal. Depois, ao lado, a Galeria do Rock, que é um outro público, assim. Esses contrastes são muito importantes, assim. Acho que isso que eu acho que dá vida para uma cidade. Também esse concordo. Contraste que você pode ter essas possibilidades de agrupamento, de escolha, enfim. Eu acho assim, né? Essa visita aqui, muito bem guiada por você, né? Eu acho que faz toda a diferença, principalmente quando a gente fala, assim, com todo respeito a todos, né? Para alguns que não conhecem, ou ainda não tiveram, ou não têm, às vezes, a oportunidade de conhecer São Paulo. Sim. Né? Conhecer, por exemplo, o bem arquitetônico que São Paulo traz na formação de qualquer aluno da graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo. É repertório, né? Exatamente, é repertório. E por incrível que pareça, né, esses dias eu estava
surgiu uma oportunidade de estágio, né, cara? Eu abri pessoal a oportunidade de estágio. E aí houveram 3 pessoas que me mandaram um currículo para eu indicar, né? Das 3, apenas um tinha portfólio. Olha que interessante. Os 3, do mesmo termo, com características parecidas de conhecimento de arquitetura, só que só um tinha portfólio, Márcio. Aí eu já chamei os outros 2 e falei, gente, olha isso daqui. Cria o de vocês. Não precisa. Você tá entendendo? Então, assim, eu acho assim que um grande diferencial também no Unisalesiano Araçatuba, tá? Que é o corpo acadêmico, né? Que eu acho que é um corpo acadêmico fantástico, pessoas engajadas, pessoas com titulação, pessoas que conhecem a arquitetura, já tiveram a oportunidade de estar em outros locais e trazem essas informações para dentro do curso, que é o grande diferencial do Unisalesiano Araçatuba, além de toda a estrutura, acolhimento, enfim. Mas é a parte humana, Márcio. Sem dúvida. A parte humana no sentido assim, de nós, professores, cara, nos preocuparmos com os alunos muito mais do que eles imaginam que a gente se preocupa no tocante a, cara, não faz isso que isso não vai dar certo. Segue essa outra linha que aqui você vai se dar melhor. Eu acho incrível, Juliano, que aqui, assim, a gente conhece o aluno pelo nome. Pelo nome. Não é pelo código de matrícula. É pelo nome. O aluno não é um código de matrícula. Tem o nome dele, a gente sabe quem ele é, sabe como ele foi nos semestres anteriores, tem a visão geral do caminho que ele percorreu aqui, sabe de algumas dificuldades, sabe de alguns talentos, né, específicos, enfim. Eu acho que isso é uma característica do curso que precisa ser valorizada, assim, sem dúvida. Entendi. Ô, Márcio, assim, pra gente talvez seguir pra linha final desse bate-papo, que por mim, cara, tá fantástico, eu ficava aqui muito mais tempo. Mas, assim, pra gente tentar finalizar, diante desse roteiro de visita técnica que a gente vai fazer em breve, né? Tô falando pra vocês, a gente já vai deixar meio pré-agendado, de 6 a 8 de agosto. O que você acha que a gente poderia, talvez, agregar para o aluno? Não estou falando nem em termos de visita, porque, cara, a visita que o que você traz para nós de São Paulo, até já falei isso para você, admiro você como profissional, como professor, como arquiteto, pela sua vasta, ou melhor, pelo seu vasto conhecimento cultural. Você, cara, é um cara que a gente vê diferenciado no tocante, assim, não criou zona de conforto, não para no tempo, é um cara que lê, estuda, admirável, né? Todo esse trabalho que você faz e isso que você traz para os alunos com tanta maestria, esses seus conhecimentos, até de fora do país, que a gente vai falar isso num outro momento, tá? Já cutuquei ele, falei, Márcio, você vai ter que vir para falar disso. Ele falou, não, Pisserato, eu vou. Mas assim, Márcio, cara, o que você falaria para os seus alunos dessa visita e o que eles têm que aproveitar mais ainda de quando estamos lá e quando tem a oportunidade de estar numa situação como essa? Você sabe que a visita, esse tipo de visita, ela acontece assim, acho que é uma obrigação de quem está se formando em arquitetura, né? O Salesiano propõe isso no curso, né? A gente sabe que não é fácil fazer essa visita, precisa de toda uma logística, precisa de toda, né, uma preparação, e há um esforço da instituição em manter anualmente essa visita. Atrelada à Casa Cor, que né? Atrelada à Casa Cor também, vale, que é importante para os alunos estarem sempre atualizados, né? E eu acho que, assim, além de aproveitar a visita, eu acho que vale a pena os alunos não esquecerem que há outras maneiras também de se visitar, que é aqui, né? Que é o tal do Google, que eu brinco com o pessoal, o tal do Google. Olha no Google, né? A gente sabe que, assim, a visita é um final de semana, é um dia que a gente, uma vez no ano, 2 vezes no ano que a gente vai. Sim. E a gente tem esse momento que pode aproveitar, mas a gente sabe que a gente pode visitar muitos lugares também pela internet. Sim, não pelo Google, pelas páginas, pelos livros, enfim. Mas eu acho que... sabe o que eu fazia muitas vezes? Eu pegava... via um prédio, conhecia um prédio, via numa revista, uma publicação. Eu ia no Google, digitava o endereço, caçava o endereço,
punha lá o Google Street View e ficava vendo. Ou seja, eu fazia a minha visita, né, Márcio? ia fazer a minha visita virtual ali para tentar conhecer um pouco melhor, para saber um pouco mais como é que se relacionava com o contexto ali, enfim. Eu tinha o meu interesse e ela fazia não ficava só esperando também que alguém. Mas isso aí é uma coisa interessante, que é o que eu estava falando um pouquinho antes, né? É essa indução ou essa orientação que nós, do Unisalesiano, professores, procuramos fazer para os alunos, né? Que é assim, poxa, vai, procura. Porque tem lugar atrás, que. Exato. Sabe? Não. Exato. Enfim. A gente tem um corpo, assim, falo pelos meus colegas que conheço, um corpo docente que está interessado. Comprometido, tá, gente, também. O corpo docente está interessado na qualidade da formação dos alunos. Eu percebo que não é um cumprir hora, cumprir uma meta, bater. Não, é formar um aluno, formar uma aluna que conheça a arquitetura, que tenha. E mais, que tenha paixão pela arquitetura. Assim. Porque senão também não desenvolver uma paixão, porque a gente tem paixão pelo que a gente faz. A gente quer que todo mundo tenha também, seja realizado. Né? Eu acho que isso eu percebo. E a gente sempre está nas aulas falando, vai atrás. E falando em paixão, né? Vocês se preparem que em breve teremos o Talento Universitário e eu acho que eu vou tentar trazer o professor Márcio para participar esse ano, hein? Eu descobri uma coisa do professor Márcio que nem todos sabem e eu quero ver se eu trago ele para o Talento Universitário esse ano, que eu acho que vai dar rock isso aí, viu? Vai dar rock. Vai dar rock, vai dar rock. Não, é isso. Bom, Márcio, é assim, cara, de novo, Não preciso, não escondo isso de ninguém. O Márcio, você sabe da admiração que eu tenho por você como profissional, como professor, com essa maturidade sua que você tem e com a paixão que você tem de ensinar. Eu acho que você é uma peça, não é nem prata da casa que eu falo um ouro da casa, porque você sabe o tanto que eu te admiro e falo que você é uma peça importante dentro da nossa engrenagem, né? Então, assim, cara, só tenho que te agradecer mais uma vez de estar junto com a gente, ser um baita de um parceiro. Quando a gente convida ou quando a gente precisa de algo, você está sempre aí de pronto. Então, assim, gente, isso é o Unisalesiano Araçatuba, tá? É esse o tipo de formação, é esse o tipo de acolhimento que vocês estão tendo aqui, vão ter sempre aqui. Então, assim, aqueles que tiverem oportunidade, acessem o site, vejam os cursos, arquitetura, as engenharias, saúde, enfim, todos que nós temos aqui, porque o Unisalesiano é diferente, é isso que a gente tem, é um corpo docente engajado, comprometido, com formação, tá? Não peguei qualquer arquiteto sem formar, não, ou em qualquer lugar, não. É um cara que estudou, que se dedica, então, e é isso que a gente preza também pelo nosso corpo docente. Então, assim, Márcio, obrigado mais uma vez por estar aqui, obrigado pelo prazer, obrigado por estar junto com a gente, tá? E, cara, eu vou te chamar em mais oportunidades aí, porque tem muita coisa pra gente falar. Não, vamos embora. Eu agradeço, Juliano, agradeço a você, o Salesiano. Para mim é um prazer estar aqui. E é isso, os alunos, quem quiser, quem tiver interessado, procura a gente. Com certeza, vai ser um prazer. Que a gente está aí para falar mais de arquitetura e para, enfim, construir junto essa formação de todo mundo. Perfeito. Obrigado, Márcio. Gente, um abração. Fica com Deus. Até uma próxima. Até mais.